É natural se interessar por novidades. Os jornais e revistas existem para satisfazer uma parte da curiosidade humana, para coisas novas. A tecnologia avança pela busca de coisas ainda não descobertas ou não inventadas. O comércio sobrevive para alimentar o desejo das pessoas de ter as roupas da moda, eletrodomésticos da última geração e carros do ano. E quem usa computadores e celulares entende bem que os programas e até os aparelhos novos chegam às lojas já desatualizados. Neste ambiente que valoriza as novidades, não nos surpreende que muitas pessoas fazem a mesma coisa em questões espirituais. Buscam novidades, atualizações, novos caminhos e religiões da moda. E nesta busca, desviam-se da verdade revelada pelo Deus eterno, que nos criou e nos guia. Vamos pensar sobre as veredas antigas. Há 2.600 anos, Jeremias transmitiu estas palavras do Senhor. Ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O problema que este profeta enfrentou não foi falta de acesso à palavra de Deus. 800 anos antes de Jeremias, Deus tinha comunicado uma lei especial ao seu povo hebreu. E aquela lei, em forma escrita, continuou acessível ao longo dos séculos. A dificuldade também não foi a dificuldade de compreender a mensagem. Foi Deus que criou o homem com a capacidade de comunicar usando palavras. E Deus sempre comunicou aos homens em palavras compreensíveis. O problema foi bem explicado na resposta do povo ao convite divino relatado em Jeremias. Quando Deus chamou o povo para buscar e seguir o caminho que leva ao descanso espiritual, simplesmente recusaram. Não foi a vontade nem o procedimento de Deus que fechou a estrada. O caminho para o descanso foi interditado pela teimosa rebeldia dos homens contra seu Criador. Agora pensando um pouquinho sobre os gregos e as novidades para os gregos. Alguns séculos depois, Paulo visitou a Grécia, o berço da filosofia ocidental. Não há dúvida sobre contribuições dos gregos ao desenvolvimento de civilizações importantes. Até hoje, os pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles ocupam um lugar importante no ensinamento da filosofia e outras matérias. Lucas, o autor do livro de Atos, descreve o povo de Atenas quando Paulo visitou a cidade 4 séculos depois da morte do último destes filósofos. Diz em Atos 17, versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Eles continuavam na busca de novidades. De fato, a mensagem que Paulo pregava foi uma novidade para muitos de seus ouvintes naquele dia. Como o Evangelho continua sendo a boa nova para as multidões de hoje. Mas a novidade foi muito mais do que apenas uma nova perspectiva, uma nova maneira de olhar para as mesmas realidades constantes. Paulo não introduziu apenas uma nova filosofia. Ele apresentou um novo fato. Jesus, o homem de uma humilde família judia, morreu e ressuscitou. A aceitação deste fato, com certeza, mudaria totalmente a perspectiva de qualquer um sobre o significado da vida. Porque abre o horizonte para enxergar a possibilidade de uma vida eterna após a morte. Para anunciar esta novidade para os ouvintes, Paulo começou onde todos precisam começar, com o Criador do universo. Ele mostrou a preocupação de Deus com suas criaturas, chegando à mensagem da salvação por meio de Jesus, crucificado e ressurreto. Desde aquela época, Deus não atualizou a sua mensagem para o homem. A novidade se tornou uma mensagem até antiga para nós, embora algo que todos nós precisamos ainda.
Muitas igrejas hoje vivem acrescentando e mudando a palavra revelada, como faziam os falsos profetas da época de Jeremias. Abandonam a mensagem eterna em busca de algo mais espetacular. Desprezam as veredas antigas encontradas exclusivamente na Bíblia. Pregam a sabedoria humana e as manchetes dos jornais, porque perderam a confiança no bom caminho que leva à vida eterna. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, começando no versículo 1: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Deus continua nos chamando. Com palavras como ele usou na época de Jeremias: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Até hoje, ele continua nos chamando e estende para nós o mesmo convite, oferecendo para nós descanso espiritual no caminho antigo, já definido por Deus.